Todos são muito desafiadores, realmente todos são fora da minha zona de conforto, assim, essa foi acho que minha grande sacada, assim, pegar personagens, ou a sorte, nunca digo que é só sorte, né? Às vezes o diretor fala assim, não, esse daí meio que se joga nas coisas. Mas eu acho que a personagem que mais me chamou a atenção por todas as camadas que ele tinha foi o Homem da Poltrona em 2013, quando o Miguel Falabella me chamou para fazer A Madrinha Embriagada. Era uma personagem que falava sobre uma pessoa que gostava de teatro musical e gostava de discos, uma coisa que eu também amava, né? Eu tinha coleções de discos. Era uma pessoa nostálgica, era uma pessoa que gostava de contar uma história e era uma pessoa muito sozinha, solitária, que muitas vezes é um pouco o fã do musical, né? Uma coisa meio solitária, que ele tá vendo aquele artista lá. Ele ama aquele artista, eles não sabem nem porquê, mas é porque esse artista está contando uma história que toca ele muito. E essa personagem falou muito comigo. Às vezes que eu olhava assim a plateia, porque eu tinha essa possibilidade, né? Eu falava quase com a plateia, né? O meu outro ator era a plateia, né? Inclusive o Miguel falou assim, você só vai entender essa peça o dia que a plateia entrar. Porque eu não entendia, eu falei assim, eu falo, mas eram 50 páginas, eu falava 35 do musical todo. E você vai entender, e foi o que aconteceu, quando eu sentei a primeira vez na poltrona, que abriram as cortinas, e eu comecei a dar a primeira frase, que aqueles olhos das pessoas brilhavam e acompanhavam, e meio que faziam as mesmas perguntas que a personagem fazia, aquilo modificou a minha forma de ver o musical, e a forma de ver o fã. Eu fazia um fã que era fã de musical, mas que estava vendo as pessoas olharem para esse fã de musical. Era uma coisa muito louca, e contando uma história que acontecia no palco, e ele interagia de alguma forma. E eu acho que é a vontade que todo mundo tem. Eu acho que eu realizei várias coisas ao mesmo tempo. Participar de um musical que eu pudesse participar de fora. Sabe, é muito louco, assim. Sabe quando você parou tudo, aí ele vai... Essa aqui é tal pessoa, essa aqui é tal personagem que viveu essa aqui é tal atriz que viveu tal personagem que tinha uma característica tal, de uma personalidade tal, e eu podia dar a minha opinião, né? Então acho que foi a personagem mais desafiadora e que trouxe muitas possibilidades pra frente depois. Não, é uma loucura, porque eu não contracenava com os atores. Eu ficava do lado do palco, assim, era no cantinho de um palco, com uma vitrolinha, eu colocava a vitrolinha para tocar e era como se essa história que estava tocando começasse a aparecer no palco. E eu meio que olhava aquele universo, o meu universo, né, que era a minha casa, essas pessoas que eu estava contando e essas pessoas que eu amava, que eu não sabia por quê. Porque a minha mãe tocava a história que ele contava. Minha mãe contava ouvi esse disco 236 vezes, mas essa personagem era munida de milhões de níveis como chama? De camadas, né? Porque era a mãe que gostava, ele começou a gostar, ele que ficou sozinho, ele que ama esse musical, ele que adora contar esse musical. Era uma loucura. Eram muitas camadas, entendeu? E o musical rolando, eu ia lá, pegava um chazinho na minha geladeirinha, ficava interagindo. Era delicioso. Era como se eu tivesse na sala da minha casa. É o maior presente que um diretor pode dar para um ator, é essa personagem. E o Miguel presenteou com isso, assim. Foi quase minha volta para São Paulo, né? Porque eu viajei durante muito tempo com o Billy Bond, fiquei 6 anos na companhia do Billy Bond, quase não fazia mais musical em São Paulo. E aí ele me chamou para fazer o Alô Dolly, assim, não, Ivan, tá na hora de você voltar aqui para São Paulo. Vem fazer Alô Dolly aqui com eu, Marília Pêra, e você fica aqui no coro, a gente fica se divertindo, você volta, vê como é que tá o mercado. E no meio do processo ele falou assim, Ivan, seguinte, agora você vai ter essa oportunidade, A Madrinha Embriagada. Eu não sabia muito o que era, fui pesquisar, quase morri, caí da cadeira, quase caí da poltrona exatamente, porque era um personagem que tinha 50 páginas. Eu nunca tinha decorado tanta coisa. Foi desafiador em todos os níveis.